Então, isso é um baita esquema de transferência de recursos do pagador de impostos para a esquerda americana. Os documentos do DOGE, que é esse departamento para melhorar a eficiência governamental, liderado pelo Elon Musk, estão expondo gastos controversos da USAID, incluindo 1,5 milhão de dólares para incentivar políticas de diversidade, inclusão e equidade, ou seja, políticas woke na Sérvia, 70 mil para o musical também woke na Irlanda, 32 mil dólares para quadrinhos trans no Peru, 47 mil dólares para óperas trans na Colômbia, e o diplomata Richard Grenell acusa Biden de usar a USAID, de ter usado a USAID para manipular eleições na Romênia, onde o candidato independente teve a vitória anulada sem provas. A agência destinou bilhões de dólares para financiar ONGs próximas ao movimento LGBT, promover agenda woke na mídia e instituições em vários países do mundo. E aí eu começo perguntando para o nosso Rodrigo Constantino. Consta, você é cidadão brasileiro, mas também cidadão americano, paga seus impostos nos Estados Unidos. Como se sente em saber, cada dia mais, de uma novidade, de que essa agência usou bilhões de dólares que foram arrecadados também com seus impostos para financiar campanhas woke, inclusive no Brasil, mundo afora, e eventualmente influenciar as dinâmicas eleitorais desses países? Como a imensa maioria dos americanos hoje em dia, me sinto um otário. Eu não fui pego totalmente de surpresa, porque eu já tinha uma noção desse enorme, gigantesco aparato que a Hydra globalista montou, E a USAID era um dos braços para financiar. Muita gente leiga, quando escuta a USAID, pensa em mantimentos, recursos, comida chegando para crianças pobres africanas, e o que o Elon Musk e o Dodge estão revelando agora é que não é bem assim, É que estava sendo usado por uma campanha ideológica mundo afora, que não tem nada a ver com prioridades do povo americano, do pagador de impostos, com interesse nacional, nada disso. É uma agenda radical, ideológica, que está exportando porcaria mundo afora. É óbvio que isso é revoltante. Quem está revoltado com o Elon Musk e não com o que ele está trazendo à tona, provavelmente é parte do esquema, ou a lavagem cerebral ideológica foi tão forte, que a pessoa divide tudo de forma binária, Elon Musk do mal, amigo do Trump do mal, preciso ficar contra, e não está atinando para o que está vindo a público. Qualquer pessoa sensata tem que estar incomodada com esse desvio de recursos e de finalidades da USAID. E veja, em 24 horas, Caute, 24 horas, que o Elon Musk, lembrando, o sujeito controla a SpaceX, a Tesla comprou o X, o Twitter, tem outros projetos aí, cuida de 12 filhos e, enquanto isso, está de graça trabalhando para revelar essas informações a público. Em 24 horas que ele jogou a lupa um pouquinho na direção do Departamento de Educação, ele já encontrou ali pelo menos 300 milhões de dólares de gastos também muito suspeitos. Isso é o comecinho. Isso é aquela pontinha do iceberg, isso é aquela minhoquinha que ele pegou na primeira enxadada. É óbvio que a gente sabe que esse setor também é um palco muito relevante para doutrinação ideológica, para financiamento de democratas. Os sindicatos de professores, 95%, grosso modo, doa para a campanha democrata. Então, isso é um baita esquema de transferência de recursos do pagador de impostos para a esquerda americana. Mais um. E o que o governo Trump está revelando ao mundo é isso, Olha, acabou a brincadeira, acabou a palhaçada. Vão buscar financiadores. O George Soros não quer financiar a esquerda mundo afora, então que faça com o seu dinheiro, não com o nosso. Qual que é o clima entre os eleitores americanos na descoberta, quando estão descobrindo esses desperdícios maciços de dinheiro público? Qual que é a percepção do eleitorado, o senhor que tem contato com o eleitorado americano? Tá muito forte. E também a sua percepção, só para complementar, o legislativo americano deveria controlar também que esses desperdícios não ocorram a nível estadual, municipal e federal nos Estados Unidos?
O Consta falou muito bem, o Estado aqui é de consternação total. Estamos nos sentindo os otários, né? Que o dinheiro foi pego para malversação, para utilizar para outras coisas. Na verdade, o governo federal ele funciona basicamente como o governo federal aí do Brasil, em que o presidente assume e ele coloca nas pessoas-chave nos ministérios deles, que seriam as secretarias aqui. Por exemplo, a nível municipal é completamente diferente. Até informação nova para muita gente. A nível municipal, nós temos a prefeito e os vereadores, nós somos como se fossem membros do conselho. E nós temos abaixo da gente, a gente tem um city manager, que é o gerente da cidade. Esse é um CEO, ele é escolhido no mercado de CEOs e ele toca, por exemplo, a minha cidade tem 400 mil habitantes, um budget de quase $1 bilhão, ele toca 3 mil funcionários e ele faz toda ele contrata, ele treina chefe de polícia, de bombeiro, águas, infraestrutura, tudo. E no nosso caso, como nós somos conselheiros, nós escolhemos qual é a linha de ação, a policy, e nós fazemos a auditoria. Existem 26 auditores do departamento de auditoria que é ligado a nós e não a ele. Então, se eu quero algum contrato, quero saber o que está acontecendo, se a lei está sendo seguida, tudo direitinho, eu peço para um dos auditores me trazer o contrato, me trazer as investigações, e dali a gente toma uma decisão em conjunto. Então, essa separação do poder político e do poder burocrático, que seriam os profissionais, ela é muito bem feita a nível municipal. Mas aí já chega em nível estadual, ela volta a ser basicamente como é no Brasil, em que você coloca pessoas nas secretarias, nos departamentos, em que não necessariamente são aquelas que têm capacidade técnica para fazer o que tem que ser feito. Então é por isso que você vê a nível federal aí, não muito diferente que a gente vê no Brasil, e em vários países do mundo, é a mesma coisa. Os Estados Unidos não está imune ao que acontece hoje, que o Dodge está descobrindo, mas utilizar o dinheiro da maneira que foi utilizado com um viés ideológico, é isso que o pagador de imposto americano não esperava. É uma traição, um tapa na cara, e os democratas não têm o que falar, eles não têm nem como criticar isso, né? Pois é, eu queria então agora passar para os nossos políticos brasileiros, o deputado Salles e o senador Bittar, perguntando qual que é a percepção aqui no Brasil dessa interferência do governo Biden, especialmente nas eleições de 2022, ainda suposta, presunta interferência, porque ainda não temos provas cabais com isso, né? Mas cada vez mais indícios estariam apontando uma eventual interferência em vários processos eleitorais mundo afora, pelo menos influência, né? Porque o senhor senador Bittar protocolou um requerimento após o encontro com Bolsonaro, onde o ex-presidente falou, né? O ex-presidente Bolsonaro falou sobre a interferência americana nas eleições. Esses documentos que o Dodge está expondo para o mundo, né? Que mostram qual foi o nível de ação da USAID, estão aparentemente demonstrando que teve sim uma ação indevida do departamento americano de ajuda para influenciar dinâmicas eleitorais mundo afora. A primeira pergunta que eu te faço, senador Bittar, é como foi a conversa com o ex-presidente Bolsonaro sobre esse tema? Primeiro, a visita com o presidente Bolsonaro é sempre um prazer. Eu acho sempre impressionante como ele tem sido perseguido como nenhum político ao longo da história do Brasil, e mantém o humor, mantém a empatia com os patriotas, com os brasileiros, e foi uma conversa muito legal. Nós já tínhamos sugerido ao gabinete, então apresentamos um requerimento, ele reforçou, requerimento de informações ao Ministério de Relações Exteriores, à Casa Civil, ao Tribunal de Contas da União e ao TCE. De certa maneira, o que eu vou dizer aqui, o Ricardo conhece bem. Com essa revelação gravíssima de que o governo Joe Biden, através do USAID, patrocinou interferência mundo afora, nós que militamos nessa questão da Amazônia, que há décadas a gente vem dizendo que essas ONGs que militam na Amazônia não têm preocupação ambiental, elas são pagas para tomar patrimônio nacional, como já tomaram. E havia uma época, há 20, 30 anos, quando os irmãos Viana e a Marina Silva no Acre eram quase que canonizados, que nós dizíamos isso e ninguém acreditava. Era uma luta inglória.
Então, de certa maneira, isso vem mudando. A ideia de que as ONGs são todas constituídas por gente bem intencionada, altruístas, voluntários, está caindo por terra. E nada maior para mostrar isso de forma cabal do que ver o atual governo norte-americano dizendo ao planeta que no governo Joe Biden os Estados Unidos usaram recursos do povo norte-americano para subsidiar, para influenciar mundo afora a agenda woke e, no caso do Brasil, além da agenda woke, ele ajudou a financiar ONGs que, travestidas de preocupação ambiental, na verdade, travam uma guerra econômica e o que é talvez mais grave ainda, nas palavras deles próprios, do Elon Musk, se não fosse essa interferência, o presidente da República hoje provavelmente seria Jair Messias Bolsonaro. Então isso é gravíssimo. E a única coisa positiva, não é a única coisa, é a revelação de tudo isso, vai se somando a outros sinais, desde a eleição municipal, a eleição de Donald Trump. Eu fico pensando, com um frio na espinha, como nós estaríamos hoje no mundo se a Kamala tivesse vencido as eleições. Para nós, a médio prazo, nós estaríamos sem horizonte. Então é muito grave. O Congresso Nacional tem que tomar as atitudes necessárias para isso. E eu só imagino o seguinte, que isso vai se somando a outros sinais no Brasil que, na meu ver, caminham para que alguma agenda nossa, dos conservadores da direita tradicional do Brasil, veja acontecendo no Congresso Nacional. Então, e o que, para terminar, e o silêncio do STF e o silêncio do TSE é algo assim, que choca. Porque, veja, não sou eu que estou na tribuna dizendo uma coisa, o Ricardo. Não, é o governo norte-americano dizendo que que o Joe Biden usou dinheiro dos contribuintes norte-americanos para influenciar um monte de coisa no Brasil, inclusive as eleições. E sempre é assim. Fazem um monte de convênios, seminários, e o dinheiro acaba entrando. É óbvio que quando o TSE recebe, e provavelmente recebeu, as ONGs também, eles sabem, ao receber esses recursos, que é para cumprir uma agenda, a agenda de quem está pagando. São serviçais. E é assustador, mas ao mesmo tempo, o povo brasileiro hoje está tomando mais conhecimento de uma coisa que talvez há alguns anos ou até décadas atrás era muito restrito a um grupo. Então, vamos em frente, porque eu hoje vejo um horizonte um pouco melhor do que via um tempo atrás e está meio longevo para nós. Queria passar a palavra para o deputado Salles. Sobre esse ponto, deputado, sua opinião. O senhor compartilha esse otimismo do senador Bittar? E o que o senhor acha que está por vir dessas revelações do Dodge em relação à USAID? Olha, primeiro dizer que o Márcio foi quem me levou para o Acre. Não só uma vez, mas mais de uma vez. Então, o Márcio é o terror da Marina Silva. O pessoal acha que sou eu, mas não é não. O grande inimigo da Marina lá no Acre é o Márcio Bittar, né? Nós fomos lá para Chapuri, na terra do Chico Mendes, e aí a turma da reserva lá, Chico Mendes, que é gigante, em vez de ficar do lado da Marina, estava do nosso lado, os próprios moradores extrativistas lá da reserva Chico Mendes. Da mesma forma, os índios Poianaus lá no norte, lá no Cruzeiro do Sul, que a turma queria. Qual é aquela BR lá, Márcio, que vocês querem continuar? 364. A 364, que uma ONG financiada com recurso estrangeiro entrou na justiça e a obra está paralisada. Não se pode fazer a ponte sobre o Rio Juruá e muito menos, e você na época tomou conhecimento desse assunto, a gente foi aonde a BR termina, ela foi imaginada continuar e ligar Cruzeiro do Sul a Pucallpa no Peru, e a ONG que a Marina levou, agora que ela reativou o Fundo Amazônia, ela levou para uma ONG 34 milhões de reais. Uma das ONGs que entrou na justiça contra a ponte e a continuidade da BR-364, que você viu comigo lá, o final dela, né? Onde ela está terminando, por enquanto. Portanto, eu sou testemunha aqui da luta do Márcio, meu querido amigo, pelo desenvolvimento do Acre.
E assim como foi no setor ambiental, aliás, foi e voltou, né, no nosso período é que não foi, voltou toda essa enxurrada de dinheiro da esquerda internacional via agências, né? Eu já disse isso aqui, as agências são várias, né? Você tem KfW, BMZ, você tem o USAID, né, o USAID, enfim, todas essas são agências que a esquerda instrumentaliza, aquelas que são da FAO, da parte de alimentação, né, da ONU, enfim, a OMS e tudo mais, é a forma pela qual eles instrumentalizam os órgãos governamentais e próximo aos órgãos governamentais, às ONGs, para executar as políticas que eles querem. Portanto, eu não acho que eles tenham pudor em não usar esse dinheiro dessas agências, estamos falando aqui da USAID, né, no caso específico das eleições brasileiras, eu não acho que esse pessoal tem pudor de usar o dinheiro da esquerda para influenciar, não, muito pelo contrário. Eu acho que, obviamente, o Márcio fez um requerimento lá no Senado para aprofundar isso, e não vai me surpreender, nós não podemos afirmar isso, nós temos que dizer que precisa ser investigado, como é o correto, mas não vai me surpreender em nada se a gente achar, com o apoio do governo americano que está descortinando, está desnudando tudo isso, não vai me surpreender se nós acharmos deliberadamente o pagamento de viagens, de pseudocursos, de palestras, de estudos, né, de matéria de jornal, de viagem para jornalista, que é um mecanismo que as ONGs usam muito. Eles chamam um jornalista que eles querem que trabalhe para eles, pagam viagem para o cara ir para o exterior, pagam hotel, pagam alimentação e, obviamente, acaba com isso cooptando um jornalista que deveria ser independente e o cara fica lá fazendo cobertura favorável a quem está bancando ele. Isso é muito comum. Inclusive, a número 2 do Ministério do Meio Ambiente, para quem não sabe, a Ana Toni, Detoni é a Carol. Ana Toni, ela vem do ICS, que é a segunda entidade naquela lista do George Soros, segunda ou primeira, agora não sei, que mais recebeu dinheiro do George Soros para atuar no Brasil, Instituto Clima e Sociedade. Portanto, ela hoje é o braço direito não é o número 2 não, mas é o braço direito da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, uma pessoa que estava na ONG, presidindo a ONG, que recebia a grana do George Soros, e provavelmente do USAID e vários outros, KfW, BMZ, e todos esses organismos aí que repassam o dinheiro estrangeiro para a esquerda atuar. Portanto, repito, não posso afirmar, mas não vai me surpreender que esse pessoal tenha colocado dinheiro aqui no Brasil para atrapalhar a reeleição do Bolsonaro, não. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.